Este é o 5º episódio da série Por Dentro do G20. Nesse episódio, nós vamos tratar como o G20 aborda os desafios do século XXI em relação ao avanço das tecnologias digitais. Nós vamos tratar de integridade de informações, desinformação, regulação das plataformas, uso e desenvolvimento da inteligência artificial. Enfim, é um episódio que vale a pena acompanhar. O G20, né, ele conta com alguns grupos de engajamento, né, e dentre esses 13 grupos atuantes hoje tem o C20, que representa as organizações da sociedade civil. Então, é por meio do C20 que diversas entidades do mundo todo estão se reunindo para debater vários temas, dentre eles as questões de tecnologia. Então, dentro do C20, que é o grupo que a gente está co-facilitando, é o grupo de trabalho 7, que é digitalização e tecnologia. Dentro desse grupo de trabalho que a gente vem discutindo temas envolvendo integridade da informação, conectividade significativa, DPIs, né, que me fugiu o nome agora em português, e questões de inteligência artificial. Então, dentro desse grupo, a gente vem debatendo, trazendo as maiores prioridades para esses grupos, e a gente condensou já isso em recomendações nesses 4 eixos temáticos. E com essas recomendações agora, o C20, que representa a sociedade civil, está numa fase de advocacy com os delegados, né, as autoridades dos países que compõem o G20, para tentar influenciar a declaração final do G20, né? Então, a gente olha muito para as questões da sociedade. Então, tem grupos de engajamento que olham muito para as empresas. O B20, que é o Business 20, né? Ele olha para as questões de mercado, a gente olha para as questões da sociedade. Mas é uma tarefa muito complicada, essa questão da influência, de levar as recomendações. Me parece que, por exemplo, a Comissão Temporária de Inteligência Artificial, que eu tenho acompanhado, né, porque atualmente é a responsável por revisar e propor, né, uma proposta de regulação de inteligência artificial, não vi uma participação ativa, né, nesses processos, o que também é preocupante, considerando essa encruzilhada que temos agora, né, no mau sentido, e poderia ser no bom sentido, entre o que acontece e se discute no G20, as propostas, né, do Legislativo, as posições do governo sobre o plano de inteligência artificial e a revisão da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial. Por outro lado, aproveitando esse gancho, em relação ao C20 especificamente, que eu pude acompanhar, né, ou via a construção de um documento de recomendações da sociedade civil relacionado aos temas estratégicos, né, do G20 desse ano, especificamente no Working Group de Digitação e Tecnologia, que foi que eu acompanhei de perto e pude colaborar um pouco, e há algumas recomendações que são efetivamente contrárias ao que o Legislativo hoje apresenta e até ao que o governo federal defende, infelizmente. E aí um dos pontos que a sociedade civil internacional chegou a um consenso é que a inteligência artificial, né, deve ser observada do ponto de vista da sua construção também, né, de riscos, para que esses riscos sejam mitigados, utilizando framework de direitos humanos. Isso significaria, inclusive, a proibição de algumas implementações que afetem de forma intensa, né, os direitos humanos, como armas autônomas, identificação biométrica em espaços públicos e outras. Então, esse me parece, né, ser um resultado interessante do C20 e um consenso que a sociedade civil internacional parece ter de fato, mas tanto a maioria do legislativo, né, quanto o governo federal, infelizmente, não estão ouvindo esse clamor da sociedade civil pelo banimento do reconhecimento facial. Curioso. Então, esses hiatos, né, são bastante curiosos.
A gente tentou trazer coisas mais norteadoras e coisas mais específicas que a gente já sabe que são um pouquinho mais difíceis. Por exemplo, banir certos usos de tecnologias. A gente sabe que isso é muito mais delicado, mas, por exemplo, nas nossas discussões, aí focando em inteligência artificial, tem os outros eixos, mas focando em a gente entendeu muito que é necessário garantir uma metodologia para que as bases de dados sejam representativas, porque isso mitiga um pouco o risco de vieses discriminatórios, que todos os princípios éticos, todos não, né? Os princípios éticos devem basear todo o ciclo de vida de desenvolvimento e operação de uma inteligência artificial. A gente também trouxe a preocupação dos impactos ambientais, então a necessidade de ter a transparência também em relação aos impactos ambientais para que possa ter uma estratégia de mitigação de risco. Então, assim, são pontos mais norteadores que a gente pretende ver na declaração final, também trazendo a questão de participação social na governança multissetorial da IA, né, a necessidade de incluir grupos historicamente excluídos, né? A gente citou especificamente grupos quilombolas, indígenas, mulheres, jovens. Então, a gente quer ver isso, né? A gente não quer ver só uma declaração que olhe para lucro e mercado e desenvolvimento econômico. Então, são pontos mais norteadores. O C20, a organização do C20 pega todas essas recomendações de todos os grupos de engajamento, porque tem grupo que olha, por exemplo, para a crise climática, para a tecnologia, para a redução de desigualdade. Então, são vários temas. Depois ele condensa tudo aquilo num comuniquê que é muito resumido, não faz nem jus ao trabalho todo, porque é extremamente resumido. E depois desse comuniquê ele vai soltar, vai publicar de fato as recomendações de cada grupo. Mas tem essas etapas, né? Divulga o comuniquê, que é uma versão extremamente resumida, depois divulga o que eles chamam de policy pack, né? Que é o pacote completo de todas as recomendações. A gente percebeu, pelo menos no nosso grupo de tecnologia, que tinha, obviamente, uma grande maioria de entidades brasileiras, entidades indianas, que foi a presidência anterior, mas a gente notou que ainda falta um pouco dessa representatividade internacional, mas a ideia é sim que tenha, mas se você pegar no C20 todo, sim, você tem uma representação bem legal, mas aí depende muito da área temática, né? No nosso grupo a gente sentiu que faltou um pouco assim dessa representatividade, mas também faz parte do processo, né? Eu acho que até o C20, o G20 em si, de divulgar como isso acontece, é muitas vezes desconhecido para a própria população, né? Os desafios que nós temos no século XXI são muito grandes. O G20 trouxe vários desses desafios e o acompanhamento das discussões dos vários grupos mostram que nós estamos longe de resolver uma série de problemas, né? Mas esses problemas, de certo modo, estão sendo discutidos, né? A desinformação, né, que não é algo espontâneo, ela está sendo promovida por forças políticas de extrema direita, né, e que corroem o que está sendo chamado de integridade de informações, né, que é um conceito novo, né, que fala da precisão, da consistência, da confiabilidade da informação. Mas esses ataques aos processos que promovem uma informação de qualidade, uma informação real, factual, verdadeira, não é algo que a gente possa dizer que nasce como um choque de placas tectônicas. Não, isso é promovido por forças políticas interessadas em destruir a democracia e que usam as redes sociais, as plataformas digitais para fazer esses ataques. Bom, isso coloca no mínimo a necessidade de regulação das plataformas. Como é que o G20 na declaração de novembro vai tratar das plataformas digitais? O que nós podemos fazer para pressioná-lo, para pressionar os líderes do mundo, para enquadrar essas big techs, que muitas delas, né, que não são tantas assim, mas têm poder maior do que grande parte dos estados, né, e de parte dos estados que estão sentados
nesse grupo do G20, né? Então, a assimetria de poder, onde a tecnologia corrói efetivamente bases democráticas, precisa ser enfrentada. O G20 vai tratar disso na declaração final. De certa forma, a gente espera que sim, pela pressão inclusive do Brasil, né? E como que vai ser o debate sobre os desenvolvimentos e usos da IA? Nós estamos vendo que o desenvolvimento da IA é completamente assimétrico. Países grandes como o Brasil, né, não estão acompanhando esse desenvolvimento, estão fora dessa cadeia de desenvolvimento, né? E o que nós podemos esperar de atuação sobre também os usos da inteligência artificial? O Tarcísio, a própria Cíntia, falou um pouco disso, né? Então, nós temos que avançar, a sociedade civil principalmente, mas o governo brasileiro, ele vai, até o final do ano, tentar pressionar um pouco mais a respeito de usos não aceitáveis da inteligência artificial? Como que nós vamos ficar nisso, né? E a privacidade? E a localização de dados? Os norte-americanos atuam para que o fluxo de dados que tanto os beneficiam sejam criados e extraídos de qualquer lugar do mundo, né? Eles concentram dados, tratam dados para treinar os seus modelos de inteligência artificial e subordinar as economias do mundo aos seus produtos e serviços, né? Isso dá muito ganho econômico a eles e inibe, de certa forma, as tecnologias digitais, a criação, a inventividade dessas tecnologias nesses países de renda média ou países que estão em desenvolvimento, e também os pobres, os países que não têm tecnologias, né? Como é que fica esse debate, né? Nós temos uma agenda onde a gente precisa colocar a questão ambiental. Por incrível que pareça, né, uma pergunta que a gente faz ao ChatGPT, as pessoas não sabem, mas ela gasta uma energia enorme, porque o ChatGPT, ao contrário do que dizem, não é uma única máquina que é super inteligente. São estruturas gigantescas de servidores processando muitos dados, precisa de um banco de dados gigantesco, uma capacidade de processamento maior ainda, e o que acontece é que você gasta por uma pergunta qualquer no ChatGPT o equivalente a mais de 10 minutos de uma lâmpada de 19 watts, né? Então, o que acontece é que a gente tem um gasto de energia crescente, até mesmo para treinar modelos de inteligência artificial e para armazenar dados, numa economia baseada em dados, que está gerando um problema ambiental muito grande, que hoje o impacto ambiental dessa economia de dados, do seu armazenamento em data centers, dos modelos de inteligência artificial baseado em dados, ele já é superior ao impacto ambiental da aviação civil no planeta. Ou seja, e ele mal começou. Então, gente, os desafios da sustentabilidade, os desafios da privacidade, os desafios de uma tecnologia que venha para gerar mais igualdade social, mais oportunidades, eles não estão resolvidos, e vamos ver se a declaração final dos líderes de Estado, sob a liderança do Brasil e do presidente Lula, conseguem avançar um pouco nisso. É isso aí, gente. Espero que essa série tenha trazido informações novas para vocês e que permita que a gente possa mobilizar o que tem de melhor do nosso país para ter um G20 no final que seja um pouco melhor do que os outros.